Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 21 de novembro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 60 dias da caminhada de oração 5. O tema de hoje é as pedras das lindas memórias. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 40. Eu quero ler aqui para a gente entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a história de Davi, quando Davi venceu Golias, eu vou contar depois, vou explicar algumas coisas, mas o versículo-chave que eu quero que a gente já guarde no nosso coração é o versículo 40, e eu quero ler. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que ele trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se achegando aos filisteus. Então, irmãs, eu relutei com o título da mensagem. Rose, desejava que fosse, talvez, desperte o guerreiro que está em você. Eu também relutei com a canção do dia. Eu queria que fosse uma canção mais bonitinha para ficar tudo harmonioso. Mas o Senhor mexeu em todas as coisas e colocou tudo no lugar. Então, o tema é as pedras das lindas memórias. Vocês vão entender no decorrer da mensagem. Essa frase eu ouvi há 3 anos atrás, 2017, eu ouvi essa frase, as pedras das lindas memórias, e eu amei. Tem frase que eu ouço, irmãs, que ela vem como uma flecha, ela entra no meu coração, ela entra no meu espírito, e ela coloca as coisas no lugar, essas frases começam a despertar a minha vida para grandes coisas. Eu já estava vivendo, desde 2015, eu já estava compreendendo algo sobre as pedras das lindas memórias, mas eu não tinha essa frase, eu nunca tinha ouvido essa frase. Em 2017, quando eu ouvi, ela completou aquilo que eu já vinha vivendo desde 2015, e aí eu entendi, o que eu estou vivendo é isso, eu estou aprendendo a entender sobre as pedras das lindas memórias. E então eu quero falar sobre isso hoje, tá bom? Receba a sua porção e que o Senhor continue nos firmando. Bom, nós vamos falar sobre a história de Davi, quando Davi venceu Golias. E nós amamos essa história, não é mesmo? Todo mundo ama essa história. É uma história que nos enche de força, de coragem, que nos dá ânimo e que nos coloca de pé e que a gente começa a entender que a gente também pode vencer gigantes, né? Assim como ele era um jovenzinho e ele venceu esse gigante. Mas eu quero falar hoje em especial sobre a arma que ele usou. Ele usou apenas pedra lavrada lisa do ribeiro. Ele colocou no seu alforje de pastor que ele trazia e ele foi contra esse inimigo apenas com uma pedra. Então vamos conhecer a história. Bom, irmãs, no capítulo 17 de 1 Samuel, Israel estava ali sendo afrontado, estava em guerra, né, ia entrar numa guerra, mas ninguém tinha coragem de se levantar para ir guerrear, porque eram os filisteus que estavam ali, as tropas dos filisteus estavam de frente para o povo de Israel, e existia ali um grande guerreiro dos filisteus que chamava Golias, um homem muito alto, muito grande, né, com a sua armadura poderosa. E esse filisteu, ele estava vindo afrontar o povo. E ele dizia, será se tem homem aí, Israel, que pode contra mim? Né? E ele dizia, me mande um aí. Falava lá para o rei, né, que era Saul, ou para o general do exército de Israel, me mande algum homem aí. Então está dizendo aqui no versículo 4 do capítulo 17... Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ele trazia na cabeça capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Ele trazia caneleira de bronze nas pernas, um dardo de bronze nos ombros, a sua lança era como um eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Ele parava de frente e ele dizia, se puder pelejar comigo e me ferir, nós vamos ser seus servos, mas se nós te ferirmos, vocês vão ser o nosso servo. Então, você imagina o assustador que era esse homem. Um homem gigantesco, um gigante,
com a sua armadura extremamente pesada, né? Ele muito grande. Então, se ele era muito grande, tudo era grande, a armadura era muito grande. E aqui está dizendo, no versículo 10, no versículo 11, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, dos filisteus, eles se espantavam e temiam muito. Então, o povo de Israel estava com muito medo. E eu quero que você imagine hoje, irmãs, que gigante é esse que tem chegado diante de você e tem te afrontado. E aí nós vamos ler aqui que já fazia 40 dias, né? No versículo 16 falava, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e se apresentou por 40 dias. 40 dias, por 2 vezes ao dia, ele chegava diante desse povo e dizia, ei, tem algum homem aí que preste, que pode lutar comigo? E quanto mais passavam os dias e o povo de Israel não se levantava e não tinha um homem de coragem ali, não tinha um homem que poderia conhecer o nome de Deus e usar o nome de Deus para vencer essa guerra, quanto mais passava o dia, mais força esse gigante ia tomando. Hoje eu quero que você imagine um gigante na sua frente, debochando de você todos os dias. Talvez esse gigante seja a depressão, né? Talvez de manhã, quando você já acorda triste, angustiada, amargurada, o gigante debocha da sua cara. É mais um dia que eu estou vencendo e você está sendo meu escravo, meu servo. Talvez seja a situação financeira, talvez seja os problemas no seu casamento, talvez seja os problemas emocionais internos. Eu não sei quais são os problemas. Eu sei que o gigante, irmã, quanto mais você deixar, mais ele vai tomando força e mais ele vai falando na tua cara todos os dias, de manhã e à noite. Quando chega a noite que você não venceu, ele fala mais uma vez, né? Ele debocha mais uma vez. Eu estou no comando, eu estou continuando a comandar a sua vida e a te atormentar todos os dias. Mas hoje o Senhor quer nos revelar uma grande arma, né? E Ele quer mostrar para a gente que a gente pode vencer sim o gigante. Então ali aquela tropa com todos os guerreiros de Israel, né, sendo homens treinados para a guerra, ninguém tinha coragem de levantar para vencer aquele gigante. Mas o filho de Jessé, Davi, que ficava ali pastoreando as ovelhas do seu pai, o pai dele chamou ele no versículo 17 e falou, vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos. E ele foi, né, chegando, ele deixou, aqui está dizendo no versículo 20, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E aí Davi chegou ali e entregou aos seus irmãos aquilo que ele foi entregar, e ele viu aquilo. Na hora que ele chegou, né, estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelita, cujo nome era Golias, o filho de Gades, e ele falou as mesmas coisas que antes falara, né? Ele chegou na hora da afronta, e Davi ouviu aquilo, e o 24 dizia, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia de diante dele, temia ele grandemente. Até quando, irmãs, nós vamos temer o gigante? Até quando nós vamos deixar esse gigante pela manhã e à tarde te amedrontar? Olha, seu casamento vai acabar. Olha, eu vou conseguir destruir seus filhos. Olha suas finanças, como você está, você vai perecer, você vai ser destruído. Olha a sua saúde. Olha o seu sono, e assim o gigante vai, 1 dia, 2 dias, esse aqui já tinha 40 dias. Quanto tempo tem que o gigante tem te afrontado, irmã? E eu quero que você tome força nessa hora e visualiza qual é o seu gigante. E o Espírito Santo vai te mostrar. Então, não tinha ninguém que podia matar aquele gigante. E aí, Davi, ouvindo as palavras daquele homem, disse, foi a Saul, ele foi a Saul, e ele falou para Saul, não desfaleça o seu coração, versículo 32,
Não desfaleça seu coração por causa dele. Eu, servo, o seu servo, vou ir pelejar contra os filisteus. Saul, homem de guerra, Saul, rei, disse: você não pode, meu filho, você é muito novo. E esse guerreiro, ele já é guerreiro desde a sua mocidade. Então já era um homem, né, já maduro, Golias. Então Davi começou a dizer para Saul: olha, o seu servo apacentava a ovelha do meu pai, eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí e o feri e o livrei o cordeiro da boca dele. E levantando-se ele contra mim, eu agarrei pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, está no versículo 36. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. Sabe o que nós temos que entender, irmãs? Que quando o inimigo fica nos afrontando, se você é um servo de Deus, se você tem fé, se você está debaixo da cobertura do Senhor, ele não está afrontando somente a você, ele está afrontando o Deus que te criou. O problema da gente, muitas vezes, é que nós queremos vencer as guerras, vencer as batalhas na nossa força, para nós mesmos. O dia que nós entendermos, peraí, eu sou uma serva de Deus e esse inimigo está se levantando contra Deus, ele está debochando contra Deus. Quando o inimigo da depressão debocha de você e você abre e você concorda com ele e entra debaixo da opressão, ele está debochando de Deus, do Deus que criou a vida, do Deus que é paz, do Deus que é alegria. Então, quando nós entendermos isso no nosso espírito, peraí, o inimigo não está debochando só de mim, ele está debochando de Deus, ele está querendo destruir aquilo que Deus tem na minha vida. E Davi sabia disso. Então Davi disse: esse cara vai ser destruído como eu destruí um leão e o urso, porque ele está debochando do exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele vai me livrar da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E aí Saul quis colocar em Davi a armadura dele, a armadura de guerreiro. E ele vestiu e ele disse no final do 39, eu não posso andar com isso. Eu nunca usei isso. E Davi tirou aquilo sobre si. Então, irmãs, Davi começa a olhar para as armas que ele tem, para a arma que ele era acostumado. Então, qual é a arma que você tem? Você tem vivido coisas com Deus? Porque Davi, quando ele venceu o gigante, a gente só olha que ele venceu o gigante, mas a gente não olha que Davi passou cuidando das ovelhas. Você só vence o gigante quando você vencer lá no secreto. No secreto com o Senhor, você venceu o leão, você venceu um urso. Aí você vai tomando coragem, você vai conhecendo o Senhor, né? Então Davi resolve pegar as suas armas. Ele fala: a arma que eu conheço é essa aqui. E aí ele foi lá, que foi o versículo que eu li, ele foi lá, tomou o cajado, por que o cajado? Porque o cajado era a arma dele de pastor, nós já falamos de cajado aqui. E ele pegou 5 pedras lisas. Então eu quero falar dessas pedras. Só vence gigante quem tem intimidade com Deus, quem tem costume de usar pedra. Só que as pedras na Bíblia, irmã, elas eram usadas para algo muito importante, para levantar altares para Deus. E agora eu entro realmente no devocional. Só vai vencer gigante quem tem costume de usar pedras. E as pedras eram usadas para levantar altares. Então Davi, que vivia ali no campo, pastoreando as ovelhas, ele tinha costume de levantar altares para o Senhor. Quando nós lemos Salmos, 90% dos Salmos praticamente foi escrito por Davi, né? Assim eu creio, né, irmãs? Você vê um adorador. Então, para Deus te dar a arma que vai vencer o gigante, você precisa aprender a usar pedras que levantem altares. E às vezes na nossa caminhada nós vamos encontrar pedras no nosso caminho, mas as pedras que machucam os nossos pés, as pedras no nosso caminho, elas têm que ser pegas e devolvidas ao Senhor e levantar altares. Então, ele pega essas pedras lisas do ribeiro. Por que é pedra lisa do ribeiro? Por que é pedra da água? Por que não é qualquer pedra? Não, ele foi lá no ribeiro, pegou as pedras lisas. Ele sabe quais são as pedras que funcionam. Não é qualquer pedra. É pedras lavadas pela palavra de Deus.
Você pega as pedras que te ferem, você pega as pedras que feriram seus pés, a pedra que foi colocada no seu caminho, e você lava ela na palavra. Quando você vai lavando ela na palavra, que ela vai ficando purificada, que ela vai ficando polida, e nós temos sido polido pelo Senhor, né? Nós estamos como pedra preciosa, e eu já falei disso no começo da caminhada de oração, mas para quem não conhece eu vou falar de novo. Quando eu tinha 10 anos, que eu fui vizinha de um casal que ele trabalha com pedra preciosa, e eu amava, quando eu ia na casa dela, eu amava ver esse homem polir pedras. A pedra é colocada, uma pedra brusca, preciosa, claro, em cima de uma estacazinha colada, e tem uma máquina que vai girando e ele vai encostando e fazendo as lapidações. Quando você pega uma pedra preciosa, que ela está toda lapidada, bonitinha, né, com aquele brilho, aquilo ali foi cortado naquela máquina que gira. E nós estamos assim todos os dias, irmãs. Todos os dias o Senhor está nos polindo para que nós venhamos a resplandecer o brilho dele através da nossa vida. Então as pedras não é qualquer uma. É pedra lavrada na palavra. Pedra que você foi trabalhando em cima dela, né? Então, as pedras eu quero que você coloque hoje diante de Deus, as pedras que estão no seu caminho, nós vamos pegar essas pedras, vamos fazer um altar de adoração para o Senhor. Então, Davi pega essa pedra, né? E ele vai para cima do filisteu, e o filisteu diz para ele: tu vens contra mim pensando que eu sou um cachorro, né? Você vem com pedra, com pau, mas eu vou te destruir, né? O inimigo fala para Davi. Mas Davi disse: não, o Senhor é que vai te destruir, o Senhor dos exércitos é quem você tem afrontado. E eu vou contra ti no nome do Senhor, como eu disse nos outros devocionais do nome do Senhor. Davi conhecia o nome do Senhor, irmãs. Davi sabia que Deus era homem de guerra. E aí a gente acorda e vai dormir desesperada, angustiada. Meu Deus, até quando? Nós precisamos conhecer o nome do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos declarar o Deus da paz, Jeová Shalom. Irmãs, o que a gente vê de irmãs que não têm paz. Não tem paz de manhã, não tem paz à tarde. Às vezes tem paz um dia, fica 10 sem ter paz. Nós precisamos conhecer o nome do Senhor. Então Davi conhecia o nome do Senhor. Davi disse para ele: você tem afrontado o exército do Deus vivo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Versículo 45. Então sucedeu que, dispondo o filisteu contra Davi, no versículo 48, Davi se apressou, deixando as fileiras, deixou a fileira de guerra e correu ao encontro do filisteu. Davi não esperou o gigante vir, não. Davi pegou o que ele tinha, o nome do Senhor, a fé dele, a pedra dele, o cajado dele, ele partiu para cima daquele gigante. Aí no versículo 49 fala: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda o atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra cravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra ele com uma funda e uma pedra. Davi matou aquele gigante. Só que Davi não parou por aí, não. Davi falou: Senhor, o Senhor fez sua parte, que foi matar esse homem com uma pedra, porque isso é milagre de Deus, não é mesmo? Como é que uma pedra alcança aquele gigante? Parece que a única parte do corpo daquele gigante, irmã, que estava sem ali aquelas armaduras pesadas de bronze, era um pedacinho da testa, porque ele tinha capacete, ele tinha armadura, e Deus direcionou de forma, impulsionou a vida de Davi no Espírito Santo de Deus e mandou aquela pedra bem no lugar certeiro. Mas aí Davi faz a parte dele, porque tem a parte de Deus, tem a nossa parte. Davi vai como homem. No versículo 51, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou a própria espada do filisteu, desembainhou e o matou e cortou-lhe a cabeça. E vendo os filisteus que o herói deles era morto, aquela tropa de homem todo fugiu. E Davi ficou conhecido em Israel pelo que ele fez. No versículo 54 fala: tomou Davi a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, pegou as armas do gigante e colocou na sua tenda.
Aí Davi começa a colecionar vitórias. E hoje Deus começa a te falar: filha, chegou a hora de você colecionar pedras. Pedras de vitória. Começa a colecionar pedras. Quando eu disse para vocês por que é que em 2015 o Senhor começou a falar isso comigo, foi porque quando eu estive na minha cidade, em 2015, quando eu estive ali na minha cidade, que eu fui vencer os meus gigantes, vencer os meus medos, vencer os fantasmas, né? Eu já tinha lido algo que eu vou ler agora para vocês em Josué capítulo 4. Eu já tinha entendido sobre as pedras, que nós precisávamos ter pedras para levantar altares para o Senhor. E quando eu estive ali, eu quis trazer uma pedra, uma ou duas pedrinhas daquele lugar. E eu disse: Pai, por onde eu passar, eu quero colecionar pedras. Eu quero pegar pedras. E eu quero fazer altares para o Senhor. Isso não é religiosidade, mas isso é coisa simples, é coisa que você faz para marcar. Não estou dizendo que você tem que fazer, não estou dizendo para ninguém fazer. É uma coisa minha. Deus é que vai te direcionar, Deus é que vai te guiar, né? Mas eu entendi aqui, eu gosto, às vezes eu leio coisa na Bíblia e falo: opa, esse negócio aqui tá interessante. Então eu quero ler sobre Josué, aonde Deus manda a pessoa pegar pedra, né? E foi Josué capítulo 4, do versículo 1 ao 7, depois do versículo 20, fala assim: nós sabemos que o povo de Israel passou o Mar Vermelho, né? Depois o mar fechou ali, matou todos os inimigos que estavam perseguindo o povo de Israel. Depois esse povo passa novamente, aí já passa no Jordão, já passa num rio, e aí já não é mais Moisés que está liderando, é Josué. Então esse texto chama as 12 pedras tiradas do rio, do meio do rio de Jordão. Então Deus falou assim para Josué no capítulo 4, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenai-lhe dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar aonde estão parados, vocês vão parar, o sacerdote vai tomar 12 pedras, levai convosco, depositai no alojamento em que vocês vão passar a noite. E Josué assim fez. Vamos pular aqui para... Aí no versículo 6 fala assim: isso vai ser para vocês por sinal entre vós e os vossos filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntar o que significa essas pedras, vocês vão dizer que as águas do Jordão foram abertas diante da arca da aliança do Senhor. Nós passamos, né? E essas pedras são para sempre, por memorial, por filhos de Israel. No versículo 20 fala assim: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se Josué um altar em Gigal. Então Deus está procurando homens e mulheres que levantam altares para ele com pedras das lindas memórias. O que vai ser pedras das lindas memórias? Você vai colecionar pedras de vitória, né? E em Gênesis capítulo 28, irmãs, não dá para colocar tudo, porque se eu for colocar aqui todos os homens que eu começo a lembrar que fez altares com pedra, não vai caber aqui nesse devocional. Mas nós temos mais uma história que eu quero ler, que foi Jacó. Nós já lemos a história de Jacó, né? Jacó traiu ali seu irmão, fugiu, mas ele tinha um coração em Deus, apesar desse erro dele. Ele só queria apressar as coisas, né? Ele valorizava muito a primogenitura, ele valorizava muito as coisas que Deus tinha ali por trás da primogenitura, e ele queria ser o primogênito. E então ele roubou essa primogenitura do irmão dele, e ele precisou fugir porque o irmão queria matar ele. Então ele fugindo ali, largando a sua família, fugindo sem saber o que ia ser da vida dele, né? Ele veio de uma família próspera, ele estava deixando tudo para trás, ele estava indo para uma terra que ele não conhecia, ele estava indo viver com seu tio Labão. Então o que acontece no versículo 10 do capítulo 28? Partiu Jacó de Berseba e seguiu a Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro e deitou ali para dormir. E ele sonhou, eis que na terra uma escada cujo topo atingia até o céu. Os anjos de Deus descia e subia por ela. Por perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a sua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. E aí Deus faz uma promessa para ele. Deus fala: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde fores e te farei voltar à terra, porque não te desampararei até cumprir tudo o que eu te falei. Levantou Jacó do sono e, na verdade, o Senhor estava naquele lugar e ele não sabia. Ele, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Tendo ele levantado, versículo 18, Jacó, tendo levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que tinha feito de travesseiro e a ergueu como altar, e sobre ela colocou azeite, e ao lugar, cidade que outrora lhe chamava de Luz, ele deu o nome de Betel. Ele disse: esse lugar é casa de Deus. Ele fez um voto ao Senhor dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, me empreendendo, me dando pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai um dia, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigiu ali por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me conceder, eu vou te dar o dízimo. Então essa história é tremenda. Essa história nos mostra um homem que fez um altar com a sua pedra. A pedra, irmã, imagina um homem fugindo que ele não tem mais nada. Deixou tudo para trás, ele não sabia o que ia ser da vida dele. E ele pega uma pedra e faz de travesseiro e dorme ali no meio do mato, no meio da, sei lá da onde, né? No meio do nada. E ele pega essa pedra e faz um altar. E o que Deus quer falar com você hoje é isso. Pega a pedra da sua dificuldade. Pega a pedra da sua dificuldade e começa a levantar altar. Pega a pedra dessa depressão e começa a entoar cânticos. Pega essa pedra da angústia e começa a colocar no altar. Pega essa pedra da tristeza, essa pedra, né, da dificuldade, essa pedra desse gigante que está aí te afrontando. E vamos lançar essa pedra diante de Deus. E essa pedra vai se tornar uma arma para que a gente venha vencer gigantes. Então, irmãs, aqui Jacó fez um pacto com o Senhor. Eu quero falar um pouquinho dessa escada do céu. Ele viu uma escada. Quando nós começamos a caminhada de oração, nós falamos que Deus está alinhando o corpo, a alma e o espírito. E aqui está mostrando uma ligação entre a terra e o céu. Uma escada. Essa escada, irmã, ela é isso. É o nosso livre acesso com Deus, né? Lógico que Jesus é o caminho. Jesus é o nosso livre acesso. Mas eu estou falando aqui, assim, você fazer uma visão, né, de um livre acesso. Você já pensou ter uma escada? Jesus é essa escada, né? Ele é o nosso caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos esse livre acesso. Mas o que nós temos feito com esse livre acesso? Nós não temos visto, porque Jacó não viu. Ele viu no sonho. Aí ele entendeu esse lugar, Deus está aqui. E ele faz um pacto com o Senhor. Ele faz um pacto de dar o dízimo. E eu não quero falar de dízimo financeiro somente, porque quando a gente fala de dízimo, todo mundo já assusta e fala, já vai falar de finança. Mas o dízimo de tudo. Ele falou: eu vou te dar, certamente te darei o dízimo de tudo. Tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. O dízimo de quê, irmãs? Dízimo do seu tempo. Dízimo do seu tempo. Você dá dízimo do seu tempo para Deus? Né? Que seria 2 horas e 24 minutos, eu creio. Quem é que dá 2 horas e 24 minutos para Deus? Se a gente não está conseguindo parar para falar com Ele há 5 minutos? Você dá dízimo do seu coração? Você dá dízimo da sua alegria? Quando você está alegre, você dizima a sua alegria no Senhor ou você dizima a sua alegria no mundo, nas coisas do mundo? Você dá dízimo de tudo que Ele tem te dado? Você dá dízimo dos seus filhos? Você passa tempo com seus filhos? Fala, eu vou passar tempo com aquilo que Ele me deu. Você dá dízimo para o seu relacionamento com seu marido? Ou agora, depois que você virou mãe, eu não tenho tempo para isso? Eu estava vendo só um texto de uma matéria, né, de uma grande conhecida, daquelas mulheres sexy conhecida, que parece quentes, né, fervorosas, parece que é aquela, como que fala, gente? Aquele símbolo sexual. E eu só vi a matéria falando assim, não vou dizer o nome, tal pessoa não quer mais ter relação sexual depois que virou mãe, né? Não tem mais tempo para o marido? Por quê?
porque a gente não está entendendo que Deus está nos dando coisas e nós precisamos devolver para o Senhor. Foi isso que Jacó disse: Pai, tudo que tu me der eu vou te devolver. E aí a gente prospera. Ah, não, mas eu não posso dar dízimo, não. Os pastores tudo ladrão, vou dar dízimo, não. Dá dízimo em igreja, não. Não dá na igreja, não dá lugar nenhum. Porque quem não dá para Deus, não dá para ninguém. Né? Aí a gente não abençoa as pessoas. Não, a gente não tem feito nada, irmãs. A gente não tem feito nada. A gente quer coisas grandes, né? A gente quer receber vitórias, mas a gente não faz nada. A gente não dá nada para Deus em troca. Então, Deus quer que você pegue as pedras da sua dificuldade, e que você coloque aos pés dele. Levante altares, comece a levantar altares. Como é que nós vamos vencer as tribulações se nós não levantamos altares? Então eu tenho aprendido esse segredo. Tá na luta, tá na prova? Vamos levantar altar. Ah, eu não sei fazer isso, irmã. Levanta altar de adoração. Adore, adore, adore. Louve, louve, clame, proclame o nome do Senhor, né? Eu quero aqui falar para terminar, em Efésios capítulo 2, versículo 20, fala assim que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é a pedra que jogou por terra o Golias. Quando nós lemos a história, quando Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, e ele disse que vinha uma pedra, né? Vinha algo que lançava aquela estátua no chão. É a pedra angular, a pedra do Senhor. O Senhor quer nos levantar como guerreiros, como Davi foi, mas que era um homem que no secreto sabia levantar altares. Aqui estava falando para Josué, Deus falou para Josué pegar essas pedras ali no Jordão para guardar de memória, e que quando os filhos perguntassem: o que é isso? Sabe, irmãs, nossos filhos precisam conhecer que você é uma colecionadora de pedras preciosas, de pedras, de lindas memórias. Os seus filhos precisam conhecer que você é uma pessoa que levanta altares. Jacó fez isso porque ele tirou isso da onde? Tirou isso do pai dele, tirou isso do avô dele, que levantava altares. Davi pegou uma pedra por quê? Porque conhecia a história dos seus antepassados e ele sabia que as pedras eram importantes. Todo o Antigo Testamento, se você ler, você não, olha, eu não sei, não dá para fazer a conta, eu não faço ideia o quanto fala de altares feitos com pedras. E aqui está dizendo que nós somos pedras vivas, né? Nós somos pedras edificadas. E eu quero ler também Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 13, fala assim que foi quando fala da queda do anjo, né, caído, que virou Satanás. Ele fala assim, no versículo 13: você estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carpúnculo, a esmeralda, de ouro, e se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Deus está dizendo que esse anjo caído, que era Satanás, ele estava no jardim, onde tinha todas as pedras preciosas, e ele era todo coberto de pedra preciosa. Tu era querubins da guarda, ungido, e te estabeleci, e você permanecia no santo monte de Deus. No brilho das pedras enfogueadas você andava. E era sobre essas pedras enfogueadas que eu quero falar. Mas aí está falando aqui no versículo 15: perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Eu quero falar dessas pedras enfogueadas. Existe umas pedras no reino de Deus, eu não sei onde está, mas que aqui está dizendo que é umas pedras enfogueadas. Só pode andar sobre pedras enfogueadas, sobre essa presença de Deus, só pode andar nesse mais profundo com Deus quando nós formos as pedras vivas e formos queimando. Nós precisamos queimar o fogo de Deus dentro de nós. Todos os dias, quando a gente acordar e quando a gente for adormecer, nós temos que estar com o fogo queimando dentro de nós. A palavra de Deus diz para que o fogo não se apague. Nunca. A gente não pode deixar o fogo do altar se apagar. Então, você quer viver coisas grandes?
você se coloque diante de Deus como uma pedra viva, né? As pedras, o altar antigamente era feito de pedras comum. O altar de hoje, nós somos as pedras vivas, colocadas sobre o altar, para queimar. Porque no altar, irmã, descia fogo do céu. E Deus quer derramar fogo do céu para queimar em nós. Antes da gente ser totalmente pedra enfogueadas, Deus quer queimar o pecado na nossa vida. Ele quer queimar a mentira. Ele quer queimar aquilo que te tira da presença dele. Irmãs, nós estamos saindo da presença de Deus por muito pouco. Muito pouco. Uma tristezinha, uma bençãozinha que a gente não recebeu, né? Uma chateação. Não consegui sair a palavra, irmã. Coisas tão pequenas. Aí você fala assim, mas é pequeno para você, irmã, porque você parece que é a supergirl, não sente nada, não vive nada. Vive sim, irmã, vive sim. Mas eu aprendi que Deus é tão maior que tudo. Vivo muita coisa difícil, mas eu olho para trás e agora eu já tenho meu saquinho de verdade, cheinho de pedrinhas. E você vai começar a colecionar pedras de vitória. E depois você vai começar não só a colecionar pedra das dificuldades, mas você vai começar a colecionar pedras de vitória, pedras de lugares que você foi, que foram abençoados, que Deus te levou para te fazer coisas grandes, né? Davi não esperou chegar lá no palácio para ele levantar o altar para Deus. Ele começou antes. Então, às vezes, o inimigo fica assim, depois que você passar essa situação, você levanta o altar e você fica forte, você fica bem, e ali ele vai te afrontando todos os dias, vai te enganando. Não espera as coisas melhorar para a gente levantar o altar, não, irmãs. As épocas que eu mais adorei foi nas dificuldades. Mas louvado seja Deus que eu aprendi hoje a adorá-lo em qualquer circunstância. Eu quero falar aqui para terminar. Vamos pegar as pedrinhas, vamos voltar lá para Davi, e ele disse que ele pegou 5 pedras lavradas. Eu poderia falar das 12 pedras do Rio Jordão, mas eu quis falar das 5 pedrinhas que ele pegou. Vamos dar nome para essas pedras, tá? Você vai pegar hoje 5 pedras de tudo que a gente aprendeu na caminhada de oração. Cada dia da caminhada de oração foi uma pedra, irmã, né? Então ele pegou talvez a pedra da disciplina. Não tem vitória sem disciplina. Ele era um homem disciplinado. Você viu que ele, quando ele foi obedecer o pai dele, né? Quando ele foi obedecer o pai dele, levar a comida para os irmãos, o que ele fez? Aqui está falando no versículo 20, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, partiu, foi fazer o que tinha que ser feito. Disciplina. Se nós não formos disciplinados, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer. Semana que vem eu vou lançar um projeto para nós, a última semana do devocional. Hoje nós entramos na contagem regressiva, né? Nós começamos agora a contagem regressiva a partir de hoje. Eu vou lançar um desafio da semana que vem, porque nós já fizemos alguns desafios no decorrer desses 60 dias. Nós tomamos suco verde, nós estamos lendo a palavra, nós tomamos água, mas eu vou lançar o desafio da Cinderela, né? Da Cinderela. Nós precisamos dormir antes da meia-noite. Irmãs, a indisciplina está destruindo as mulheres, destruindo a humanidade. Crianças indisciplinadas. E não adianta eu gastar meu tempo aqui agora falando da indisciplina. Eu sei que nós temos que pegar a pedra da disciplina. E essa pedra da disciplina vai destruir muitos gigantes na sua vida. Muitos. Nós temos que pegar a pedra da coragem. Davi era um moço. Seus irmãos já eram guerreiros, já treinados. Ele chegou ali e a coragem foi para fora, né? A coragem que ele sempre teve. Onde está a nossa coragem? Deus falou isso conosco ontem. Nós não podemos ser covardes. Qual é a coragem que eu preciso? Eu preciso levantar e fazer alguma coisa? Eu preciso ir a algum lugar? Eu preciso enfrentar algum medo? Eu preciso voltar a algum lugar? O que eu preciso fazer? Use a pedra da coragem. Pedra da diligência. Davi era diligente, por isso ele se tornou o rei de Israel.
Ele sabia o que fazer. Ele foi ali apenas para levar pão e queijo para os seus irmãos. Ele era diligente. Aquilo que era colocado diante dele, ele fazia. Ele não ficava questionando, ele não ficava parado. Ah, mas quando eu for grande eu vou fazer. Ele pegou a oportunidade, né? Então seja diligente, faça aquilo que tem que ser feito. Ele pegou a pedra da intimidade. Quando ele começou a contar para o rei, ele disse: não, fica tranquilo, eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor. Então qual é a sua intimidade, irmãs? Nosso Deus é um Deus de detalhe, é um Deus de intimidade, é um Deus de escrever histórias. A Bíblia ela não para, irmã. Ela pode ter parado aqui porque ninguém mais escreveu. Mas se fosse continuar, qual seria a história que a gente está escrevendo para o Senhor? Será que o seu nome entraria para a história? Para a história dos grandes homens de Deus ou para a história dos fracassados? Porque tem muitos que estão na Bíblia, os nomes, mas são fracassados, né? Saul foi escolhido por Deus, mas fracassou. Vários outros. Sansão foi escolhido por Deus, chegou até a concluir o que Deus colocou para ele fazer, mas ele fracassou. Então, irmãs, se você quer entrar para a história, porque a nossa história está sendo escrita, nós somos cartas vivas, sendo lidas todos os dias. O que as pessoas leem? Nós falamos disso do livro da vida. O que as pessoas leem em você todos os dias? Não, eu leio que ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher simples, ela é uma mulher batalhadora, mas ela é de fé. Eu já vi ela vencer gigantes. Ela tem pedras colecionadas ali na bolsa dela. Pedras da fé e do poder de Deus, do nome de Deus. Essa é a pedra que ele usou. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé no nome de Deus. Nós precisamos ter fé todos os dias. Então a síntese do dia é: pegue as pedras e levante um altar. Seja uma pedra viva que vai queimar todos os dias na presença de Deus. Quando Deus olhar para a terra, ele se alegrar e dizer: minha filha é uma pedra viva. Ela queima. E quando o inimigo olhar para você, ele vai saber que você é uma pedra viva. E ele vai saber que se ele mexer com você, você pode até sair ferido, mas ele vai sair queimado, fulminado, destruído pelo poder do Altíssimo. Amém? Irmãs, a canção que eu vou deixar hoje é um vídeo, na verdade. Se você puder ouvir assistindo o vídeo para você compreender, né? É desse missionário Gregório McNutt, que a morte desse homem me transformou pelo legado que ele deixou. Um americano que viveu no Brasil há 30 anos, dedicando a sua vida, motivar pessoas a amar o Senhor e a queimar pelo Senhor. E quando ele faleceu, eu disse: eu não posso jogar fora 30 anos que esse homem derramou sobre o Brasil, né? 27, né? Porque ele já faleceu, tem 3 anos. Eu disse: eu não posso jogar fora isso. Isso tem que fazer algum efeito na minha vida, porque se eu tive o prazer de conhecê-lo, é porque Deus quis usar a vida dele para tocar a minha vida, e algo aconteceu. Eu não sei o que foi, mas algo sobrenatural aconteceu. E Deus derramou sobre mim algo através da vida, né, e da morte deste homem, e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? A canção, ele não é um cantor, né, excepcional, que canta afinadinho, mas as palavras que ele fala são palavras de vida. Quando ele faleceu, escreveu-se no túmulo dele: esse homem amou muito Jesus. E eu falo sempre isso também, que se um dia eu falecer, esse é o que eu quero escrito na minha lápide, né? Esta mulher amou muito Jesus. Porque, irmãs, nada mais importa na vida se nós não amarmos a Jesus. Às vezes, quando a gente fala essas coisas e as pessoas estão passando muita dificuldade, parece religiosidade, né? Parece que, temos que viver só no sobrenatural. Não. Nós vamos viver coisas grandes. Davi chegou ao palácio, Davi virou rei, Davi comeu nos melhores banquetes, vestiu as melhores roupas, Jacó também. Mas tudo isso, sem Deus, não tem graça nenhuma. O que é gostoso nessa vida, irmãs, é você vivê-la com o Senhor, cheio da presença de Deus. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.